Olá, pessoal! Vamos nos preparar para uma live sobre constelação familiar. Eu preparei minha canequinha hoje, minha canequinha que eu fiz para exercício sistêmico. Então, se você virar a xícara, a alça, que você vê a imagem, mãe, braço esquerdo, e para olhar a imagem, pai, braço direito. Olha que bacana. Às vezes, falando assim do exercício sistêmico, o pessoal não entende muito, mas quando constela, passa a entender qual é o valor de se honrar pai e mãe, sem julgamentos. Então, aqui está, querida mamãe. Oi, Radara, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença e gratidão por ser minha mãe. Tá dando para ouvir o áudio? Me dá um retorno, por favor. Aqui, para variar, começou outra chuva. Parece que eu só faço live quando chove, gente. Deixa eu arrumar minha luz aqui. Que ela tá... pra cá. Melhorou? Tá bom, Radara? Tá bom o som? Eu só tô achando que o meu tripé ele tá meio tortinho. Tá vendo, mãe? Ó. Ai, ai, mas vai tortice mesmo. Preciso ver o que aconteceu aqui. Então vamos lá. Hoje o nosso bate-papo é sobre constelação familiar. E tem muitas pessoas que, quando você vai fazer um convite para assistir uma constelação, ou para vivenciar uma constelação, geralmente as pessoas não têm ideia de como funciona. E quando assiste uma constelação, principalmente em grupo, ficam com bastante dúvida do que está acontecendo, às vezes não entende muito as falas, às vezes não entende muito os movimentos que acontecem no dia. Então, eu abri esse espaço para que nós possamos tirar algumas dúvidas que podem ocorrer, que muitas vezes a pessoa, por não entender, acaba não se interessando por constelação. E trazer também alguns exemplos de constelações que ela poderia ser bem mais aproveitada pelo constelado, né? Porque o movimento de alma, ele é muito rápido. Ele é rápido e tem um ajuste fino. E se o constelado, ele deixa passar esse ajuste, pode ser que a constelação não chegue até onde ele queria. Não que não possa haver a resolução do que ele precisa. Porque a constelação familiar, ela tem o poder de mudar em todos os que estão à volta. Todos aqueles que estão ligados no seu campo recebem essa mudança, né? Então, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo, né? Fique com a gente até o fim. Agradeço a sua presença, Regina, que falou que apareceu e veio mesmo. Gratidão, sinto muito sua falta. Mara, meu amor, minha tia, beijo, obrigado pela sua presença. A gente tem que fazer sua constelação aí. Você pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Pode se virar, arrumar um horarinho aí pra gente conversar. E então, gente, vocês que estão entrando agora, obrigada, Cleonice, pela presença. Hoje eu estou aqui para a gente conversar e bater um pequeno bate-papo sobre constelação familiar. Nós fazemos alguns movimentos em grupo
quando não tinha pandemia, e muitas pessoas que assistiam os movimentos acabavam saindo com algumas dúvidas, né? E às vezes no final não dá tempo de estar explicando, de mostrando para as pessoas como que funciona e qual é o motivo dos movimentos, tá bom? Agradeço a presença de todos. Obrigado, Flávia. Obrigado, Carla. Obrigado, José. E essa live, gente, ela tá chique, viu? Deixa eu pegar aqui. Hoje eu tenho uma parceira aqui na minha live. Da Fatos Aroma. Olha, gente, que legal. A Fato é minha parceira. Se vocês puderem, entrem lá no Instagram e conheçam os produtos que são maravilhosos. A Fato Aromas faz sabonetes. Sabe aquele cheirinho de ambiente, gente, que maravilhoso? Faz aqueles kits. Agora, pro Dia das Mães, esses kits vão ser um arraso. Então, vocês entrem lá e vocês vão conhecer os produtos da Fato, tá bom? Gratidão, Fato, por ser minha parceira nessa live. Muito obrigada. Então, vamos começar, gente. Pegaram o seu copinho d'água. Pegaram caneta para quem quiser anotar alguma percepção. Boa tarde, Jô. Gratidão pela sua presença. Obrigada, Carla. Gente, quem aqui não conhece constelação familiar, ou nunca participou, ou já ouviu falar, ou fez alguma pesquisa, tem alguém aqui que pode escrever para mim, lendo nos comentários? Beijo, Jô. Gente, aqui no apartamento, eu tô com o ventilador ligado na minha cara e faz um calor que vocês não têm ideia. E eu não posso pôr ar-condicionado aqui. Então, vocês vão ver eu enxugando o bigode. Bom, pelo jeito, todo mundo aqui conhece constelação familiar, ninguém responde. Então, vamos lá. Gente, as constelações familiares foi criada por esse cara aqui, ó. Bert Hellinger, um alemão, padre, filósofo, estudioso, que ele percebeu que havia alguns padrões nas terapias que ele realizava para ele mesmo melhorar como pessoa. E o que ele fez? Ele misturou todas as terapias que ele conhecia em uma só. Por isso que a constelação familiar é tão completa, tá? A constelação familiar, ela une hipnose, une esculturas familiares, une PNL, todas as terapias e recursos para melhorar as relações humanas, tá? Então, esse livro dele, a biografia que saiu depois da morte dele, maravilhosa. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de constelação familiar e de quem criou e desenvolveu essa terapia, esse aqui é o livro, uma ótima oportunidade. Eu não sei se está saindo do lado contrário, eu tô vendo que tá tudo ao contrário aqui. Eu também não sei virar a câmera. Então vai ficar do avesso o negócio. Então, gente, o Bert, ele descobriu que nós, por algum motivo chamado amor, carregamos, sem ter consciência, um amor que vê e o amor cego. E esse amor é regido por 3 ordens. É regido pelo pertencimento. Todos nós temos direito de pertencer a uma família, a ter uma origem. Todos nós devemos respeitar a hierarquia. E todos nós temos o dever de trabalhar o equilíbrio das relações entre dar e receber. Então, se alguém faz algo de bom para mim, eu devolvo algo de bom para essa pessoa. A pessoa fez algo de ruim para mim, eu devolvo para a pessoa em menor quantidade. Às vezes, falando assim, é meio complicado. Mas quando você abre o campo de uma constelação familiar, é notável esses desequilíbrios que nós vivemos
e não nos damos conta, né? O nosso sistema familiar, ele está agindo no nosso presente há cerca de, mais ou menos, tem uns que falam de 7 a 11 gerações. E nós não sabemos o que aconteceu lá atrás. Nós sabemos que o resultado de tudo que aconteceu lá atrás somos nós hoje. Mas nós não temos a consciência de como isso influi na nossa vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa, eu vi uma dinâmica essa semana de uma menina que ela estava se queixando de ter muito sono. Olha, eu tenho muito sono, eu tô triste, eu durmo, eu tô feliz, eu durmo. Tudo eu busco o sono como refúgio. E eu quero sair dessa situação. Oi, Gabriel, beijão, gratidão pela sua presença. Então, gente, quando foi trabalhar esse sistema dessa pessoa, né, encontrou-se um nozinho, encontrou-se um problema. Ela sofreu um estresse traumático na infância e ela carrega esse estresse o tempo todo. E esse estresse deixa ela muito cansada. Esse estresse não faz com que ela deslanche. Então, em vez dela ter um gás para realizar coisas, ela dorme. Porque esse estresse traumático que ela passou, o cérebro tem um mecanismo de defesa que fez com que ela dormisse. Para ela poder descansar e continuar nessa vida. Aí quando foi feito o trabalho sistêmico nela, entendeu-se o que aconteceu, foi se restabelecido, né, com frases sistêmicas, e ela continua a viver uma vida plena sem ter que carregar esse sono eterno que ela estava carregando, tá bom? Então, como agora aqui é um encontro de mãe e filha, a Radar encontra meu irmão Maninho, que quem não sabe eu tenho um irmão, gente, o irmão postiço, o irmão de coração, Gabriel, e o Gabriel está aqui na minha live, eu estou muito feliz, gratidão, Maninho. Então, gente, a constelação familiar, ela serve para diversas áreas da vida, diversas, né? Por exemplo, eu vou falar esse assunto aqui, porque tem uma pessoa aqui que tem está apresentando esse problema, né? Que tem uma criança, que a criança está com dificuldade na fala, né? E o que é? Não que seja todos os casos idênticos, não são, mas a maioria apresenta algum padrão. E o padrão de criança que não fala é que existe algum segredo na família, né? E esse segredo é um segredo assim, que eu vou falar de fora, não abri essa constelação, eu não vi. Mas eu não sei o nome dessa criança. A mãe chama essa criança por um nome e não chama pelo nome certo. E esse é um segredo. Então, de repente, pode estar aí o gatilho que está impedindo essa criança de estar falando. Tá bom, mamãe que está assistindo essa live? Obrigada pela presença. Entrou uma pessoa aqui dos Estados Unidos. Ai, que top! Congratulations! How are you? Eu não sei falar inglês, gente. Então, minha amiga patrocinadora da Fatos, por favor, se precisar do inglês, dá uma força para mim, porque eu não sei falar inglês. I don't speak in English. I speak to português. E gratidão por vocês estarem aqui. Bom, gente, eu sou a consteladora, vai fazer 1 ano e 3 meses. Eu sou especialista em constelação em pedra. Tá vendo pedrinha aqui? Para você que gosta de pedras, eu realizo constelação com pedras. Realizo constelação com cartas terapêuticas. Tá vendo, gente? Ó, são cartinhas que trazem algum significado. Olha que linda essa carta, eu nem sabia que era essa que ia aparecer. Vocês estão vendo, ó? Eu entrego todo o amor, o conteúdo para vocês.
E cada carta, gente, ela vai trabalhar no seu inconsciente para dar uma força para esse inconsciente trazer pro consciente o que você deve saber sobre algum bloqueio, sobre alguma dificuldade que você possa ter, tá? Eu trabalho com outra parceira, a Patrícia Calazans. Ela tem esse box de frases sistêmicas que ajudam muito na constelação. E eu tive a honra dela participar do meu primeiro e-book, e que foi muito enriquecedor, né? Eu não poderia fazer um e-book, falar de constelação familiar, falar de frases sistêmicas e não incluir a Patrícia, porque é uma ferramenta que ela fez que ajuda muitos terapeutas. E também não podia deixar de falar da Cleonice Ferreira, que me trouxe à luz os cards que ajudam tanto nas terapias. É outra minha parceira, que a gente em breve vai também trazer uma live para vocês de relacionamento, né? Com pandemia ou sem pandemia, nós temos muitas preocupações, muitos anseios com relação aos nossos relacionamentos entre casal. Quem é casado, quem está solteiro, que quer ter um relacionamento, ou pessoas que tentam ter relacionamentos e têm alguns problemas repetitivos que não conseguem se ajustar no relacionamento. Não é fácil um casamento, né? Não é fácil viver a dois. Então, nós vamos vir com uma proposta de trazer algumas coisas, algumas ferramentas ou falas que ajudem a clarear as ideias e ter um bom relacionamento com seu parceiro, ou quem sabe vislumbrar um parceiro legal. Se nós temos a capacidade, né? Tem muita gente que fala, meu marido não presta. Então, se você teve a capacidade de achar um marido que não presta, você tem a capacidade de achar um marido que presta, né? Porque tanto o veneno quanto o antídoto está dentro de nós. E a terapia serve para aflorar o que nós temos de melhor. Aflorar tudo aquilo que nós precisamos resolver, que está lá nos atrapalhando, a gente nem sabe disso. Então, gente, utilizem as ferramentas de hoje, terapêuticas, para sair do padrão farmácia, né? Hoje, muitos medicamentos, tarja preta, etc., são vendidos assim que nem água, né? Por quê? Por questões de pessoas que, às vezes, em vez de gastar com remédio tarja preta, gasta com uma terapia. Resolva o seu problema para você não ter que ser viciado nesse remédio, né? Esse é o recado que eu deixo para vocês. Constelação familiar voltando, né? Que a gente estava falando do Bert Hellinger. Então, nós, quando abrimos uma constelação, eu acho que a maioria das vezes nós nos encontramos com a nossa criança, né? Tudo que nós vivemos na nossa primeira, segunda infância marca muito o nosso hoje. Porque o cérebro não, né? O sistema cerebral, o sistema do encéfalo, que muita gente fala cérebro, mas o cérebro é composto por várias partes, né? O cérebro, na verdade, é a parte maior, onde parece aquela noz, né? Tudo enrugadinha, assim. Aquilo é o cérebro. Mas no cérebro tem massa cinzenta, massa branca, cerebelo, córtex, tem várias partes, né? E a gente fala, meu cérebro não tá funcionando. Não, seu encéfalo não tá funcionando, não tá funcionando inteiro. E eu tô estudando a psicologia, a neuropsicologia, né? Que separa as partes do cérebro e entende de onde vêm as percepções psicológicas da gente. Então, por exemplo, se eu tomo uma bebida, exagero, fico bêbada, vou andar, perco, né, minhas coordenações, fico um tanto instável. Por quê? Porque a bebida, ela ataca a parte motora. E a parte motora, quem é responsável é o nosso cerebelo.
Então, o cerebelo, ele fica meio desnorteado. Então, você perde, né? Não consegue fazer o número 4, é a recomendação para não dirigir desse jeito, porque realmente essa parte do nosso cérebro, ela está comprometida. Ela foi atacada pelo álcool, né? Então, eu vou dizer para vocês qual que é a função do cerebelo, para vocês verem que interessante que é. Se você pegar os macacos, por exemplo, ele tem o cerebelo desenvolvido. Então, ele consegue pular nos galhos, ele praticamente voa nas árvores. Se nós tivéssemos essa capacidade no cerebelo maior, nós também faríamos isso. Então, o cerebelo é responsável pela nossa parte motora. Então, se eu cuido do meu cerebelo, eu tenho uma parte motora legal. Se eu não cuido, eu tenho problemas. Então, o cérebro é dividido em várias partes, e todas elas muito importantes. Então, uma constelação familiar, se você realiza ela hoje, o que eu aconselho? Não vai fazer de novo semana que vem, né? A constelação, ela precisa de um tempo para ela agir. E esse tempo, pelo menos, de 28 a 30 dias. Por quê? Porque tudo que nós fazemos hoje está sendo impresso no nosso DNA, certo? Então, se a gente fez uma cura, uma correção hoje, vocês entendem que para essa cura ser efetiva e entrar na nossa vida, ela precisa desse tempo de regeneração para vir corrigido? É como se fosse um machucado. Eu fiz um corte, machuquei. O que eu fiz? Passei o remédio. E aí eu tenho esses 28 dias para esse corte voltar ao normal. E isso é em tudo, tá, gente? Então, se eu vou fazer uma constelação familiar, vou fazer um reiki, vou fazer um teta healing, uma barra de axis ou qualquer terapia, né? Porque tem gente que quer a cura na hora, imediata. Tem coisas que está muito latente, que numa sessão, no dia a pessoa já sai renovada. Mas existe algumas pessoas que precisam desse tempo, de 28 a 30 dias, para estabilizar e dar aquele salto quântico para recomeçar, tá bom? Qual é o prazo máximo para que o seu desejo seja atendido nessa constelação? De 1 a 3 anos, tá? A minha constelação, a primeira que eu fiz, tá? Ela, para se concluir todinha, foi exatamente 3 anos. Porque eu levei o meu sistema familiar para o campo, né? Então, na minha constelação, eu levei meu pai, levei minha mãe, levei minha irmã e levei meu primeiro marido. Porque como a gente havia se divorciado, eu gostaria que isso tivesse um ajuste fino, que ele pudesse seguir a vida dele feliz e eu pudesse seguir a minha vida feliz e em paz. E foi a melhor coisa que eu fiz, tá bom? Uma dica muito importante. Se você tem algo muito significativo para fazer, constele antes. Eu vi um exemplo muito, muito bonito. Uma moça, ela congelou seus óvulos para que ela pudesse usar esses óvulos na época que ela achasse que ela poderia ser mãe, que ela já estava com uma vida estabilizada, toda organizada, vamos dizer assim. E ela congelou os óvulos. Aí ela falou assim, puxa vida, já está chegando no momento e eu quero constelar para que o procedimento dê certo, para que os óvulos deem certo, para que eu não precise ficar fazendo várias coletas ou inseminações, que na primeira eu já seja assertiva. Gente, foi uma constelação linda, linda, linda. Olha, eu não esqueço. Então, nessa constelação deu até para detectar se havia menina. Foi uma coisa assim impressionante, né? Veio na constelação dela o porquê que ela teve essa... Não foi uma gravidez, vamos dizer, normal, né? Por que a gravidez dela estava sendo programada daquele jeito, né? Então, a constelação, gente, ela ajuda a você ampliar o seu ângulo de visão para as coisas. Não somente para resolver problema quando a casa já caiu, mas para
você já ficar antenada do que pode acontecer num passo que você vai tomar na sua vida de decisão de algo muito importante. Né? Então, por exemplo, nossa, eu tô namorando, já vou planejar, vou marcar a data de casamento, e como vai ser isso? Né? Constela. Quanta coisa você vai entender desse relacionamento, de como ele, qual é a projeção dele, o que seria melhor, né? Você consegue numa constelação familiar. Porque a constelação familiar é uma terapia breve. Então, numa sessão, você já sai com um leque de informações e possibilidades para você ter caminhos mais assertivos. Não significa que tudo aquilo que rolar na constelação a pessoa faça. Vou usar um exemplo de uma cliente minha. Ela estava numa situação de querer, aliás, vários, né? Mas essa específica, ela queria. Rosângela, obrigada pela presença. Juju, entrou mais pessoas aí, mas entrou rapidinho, não consegui agradecer. Então, por exemplo, ela estava numa situação que ela queria se divorciar do marido. Primeiro ponto, numa constelação você não vai receber um sim ou não, tá? Porque a constelação ela não trabalha com essa dualidade, ela não trabalha com o preto nem com o branco, ela trabalha com o leque de cores que tem nesse meio do preto e branco, tá? Então ela vai te dar possibilidades, ela vai te mostrar caminhos que você pode seguir mais assertivos do que outros, tá? Mas quem decide é o cliente, não é eu facilitadora, não é aquele todo movimento que nós fazemos, é o cliente, tá bom? Porque é o cliente que vai sair com essa informação, ele que sabe o que está acontecendo na casa dele, que sabe o que está acontecendo na família dele, que sabe o que está acontecendo com ele, tá? Nós mostramos o equilíbrio das 3 ordens que eu falei para vocês no início do vídeo. Mas quem tem o veredito final é o cliente. Então, essa cliente veio para receber um sim e um não. Tira no pé, tá, gente? A pessoa não vai sair com sim, não. Eu não vou chegar para ela e falar assim, pode largar seu marido. Não, tá? Não, fica com ele. Não, não vai acontecer isso. Mas a constelação dela chamou muito a atenção sobre várias traições que aconteceram nesse relacionamento, sobre vários abusos que aconteceram nesse relacionamento, né? Então a constelação sugeriu para ela, olha, resolva essas questões primeiro, antes de você começar um novo relacionamento. Por que isso, gente? Será que é saudável você começar um novo relacionamento carregando tudo aquilo que você passou e você não resolveu? Será que é saudável? Então é isso que a constelação mostra para a pessoa, possibilidades, né? A pessoa geralmente ela sai da constelação, ela fica pensativa, né? Ela fica vindo todos aqueles insights e todos aqueles movimentos, e principalmente quando a pessoa consegue atingir na essência da verdade, consegue fazer as frases de cura no momento certo, que ela consegue absorver aquilo, pronto, né? Eu digo que pelo menos 80% das pessoas consteladas já consegue resolver o problema numa constelação só. Houve um tempo que se dizia muito que a constelação só fazia uma vez e para nunca mais, né? E o próprio Bert Hellinger, na sua biografia, ele prova que não. Para ele conseguir, né, tomar a mamãe dele, ele teve que fazer pelo menos 3 constelações, né? Porque nós temos um negócio chamado ego, e esse ego impede a gente de muita coisa. O nosso ego faz apontar o dedo para as pessoas e principalmente para os nossos pais, principalmente para a nossa mãe. Por que ela não fez isso? Por que ela me abandonou? Por que ela não me deu carinho? Por que ela me bateu? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo?
E o nosso pai e nossa mãe, eles fazem tudo por nós. Ah, mas eu fui abandonada. Ela fez tudo por você. Porque se você tem vida hoje, é graças à sua mãe, tá? Então, valorize seus pais, né? Por mais difícil, doloroso que tenha sido. E se isso não é fácil para você, não se preocupe. As terapias estão aqui para te auxiliar. É como eu comecei, acho que, né, uma fala e não continuei a respeito da nossa infância. Então, a gente tem vários níveis de aprendizado. Então, do 0 aos 3 anos, mais ou menos, na primeira infância. Dos 3 aos 6 a 7 anos, a segunda infância. Aí, depois dos 8 aos 12, que já começa a adolescência, pré-adolescência. Aí, depois vai lá até os seus 18 anos, a juventude. E depois que você vai chegar a ser adulto, né? Então, esse período da primeira e segunda infância, o cérebro da criança, ela tá que nem uma cera ainda, ela não tá muito desenvolvida. E é muito no fantasioso, né? Então, se a pessoa for desenha um sol, ela vai desenhar um sol com uma carinha feliz, né? Desenha chuva, vai desenhar uma nuvem chorando, caindo as gotinhas de chuva. Então, é uma cabeça muito fantasiosa, né? E essa cabeça, ela nem sempre ela vai enxergar as coisas do jeito que elas são. Então, eu tratei de uma moça que ela tinha um trauma de infância que ela não conseguia se desligar. Então, hoje ela tem 43 anos, se não me engano, bem sucedida, tem uma clínica, sabe? Tá bem de dinheiro, que é hoje o problema é o dinheiro, né? Tá bem de dinheiro, tá estabilizada, tem o namoradinho dela, tem não sei o quê, mas nada tá bom, né? Ela tem aquela tristeza, aquela depressão eterna que não sai. E aí a gente foi cavocar e entender o que estava acontecendo com isso, e a gente detectou que na infância dela, quando ela era pequenininha, ela viu uma cena de muita pobreza na família dela quando ela era criança, que ela fala que ela veio de uma família humilde, e ela lembrou de uma determinada sacola que a mãe dela tinha para carregar compra, e essa sacola, nesse dia, não foi para as compras, foi para receber doações para a casa dela, que a mãe dela, o pai dela, não sei, estava desempregado e eles estavam numa situação muito difícil, e aquela sacola veio com doações, né? E foi mais ou menos assim. E ela lembra isso com muita tristeza, vergonha, né? Mas ela tinha só 4 anos de idade, né? E a gente fez um trabalho dela voltar nesse período, voltar, ampliar essa frase que deixava ela tão mal, e fizemos ela entender essa passagem dos 4 anos de idade dela com o adulto de 43 anos. Porque o nosso cérebro, ele não entende, aliás, nosso encéfalo, não entende presente, passado e futuro. Para ele, o cérebro é atemporal. Por isso que nós oscilamos muito entre criança, adulto, criança, adulto, criança, adulto, criança, adulto. E aí nós fizemos ela entender que aquele ponto lá pode ser alterado. E aí a gente ressignificou e acabou. Não precisou mais de remédio, não ficou mais deprimida, começou a se arrumar de novo, ficar bonita, por um nozinho lá no passado que não deixava ela ir para frente. Então, gente, o nosso sistema familiar tem um peso muito grande na nossa vida. A constelação familiar, ela mexe direto com a nossa infância. Então, quando a gente está constelando, a gente está falando de crianças. No entanto, as frases sistêmicas vocês vão ver muito. Querida mamãe, querido papai, que são crianças que tiveram algum trauma lá atrás, que carregam até hoje e não têm condições sozinhos de mudar essa realidade. Então é por isso que a psicoterapeuta, a facilitadora, tem um papel muito importante de trazer essa questão mal resolvida,
tá bom? Gente, tô falando muito rápido. Vocês falem comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de saber se a constelação pode resolver ou não, tá? Então, dentro das modalidades que eu estava explicando para vocês, tem também a dos bonequinhos de água. Eles são de EVA, né? Aí o cliente faz um trabalho individual e esses bonequinhos são colocados na água, né? E aí o que acontece? Eles vão se movimentando e aí eles se olham, eles se desolham e eles dizem coisas, né? Que também ajudam ao cliente ter várias percepções, né? Muito das nossas neuroses, gente, muita, vem do não estar vivendo o presente. Está sempre conectado ou com o futuro ou com o passado, né? Então a pessoa que fica ligada no passado, ela não consegue prosperar, nada dá certo, vem sempre trauma de infância. Ah, porque minha mãe me bateu. Ah, porque minha mãe não cuidou de mim. Ah, porque meu pai não me escutava, né? Então, se todos nós pararmos um pouquinho, respirar e pensar o quanto de tempo que seu pai disponibilizou para te ouvir, o quanto de tempo que sua mãe disponibilizou para te ouvir. Você era ouvido quando era criança? Como que era essa convivência? Seu pai e sua mãe estavam trabalhando muito? Estava trabalhando pouco? Então, tudo isso interfere na nossa vida. Essa semana, no trabalho, a gente estava tendo um bate-papo na hora do almoço, porque até a hora do almoço a gente está tendo distanciamento social por conta da pandemia. Então, por exemplo, a mesa é bem grande, né? Então, antes cabiam 10, 12 pessoas, hoje é só 4, né? Então, a gente disponibilizou uns cortes de almoço para que várias turmas pudessem almoçar separadamente. E não tem como, né, gente? Quando você está almoçando, vem o assunto do arco da véia. E o que acontece? Uma das falas que, depois que você vira constelador, vira terapeuta, qualquer vírgula é uma vírgula, né? Aí, uma moça tava falando com a outra do lado, assim, eu só que ouvi. Ai, minha filha separou e o meu netinho vai vir morar comigo. E ela tem o trabalho dela, tem os projetos dela, ela quer continuar estudando. Então, ela não vai conseguir ter tempo para cuidar muito bem da criança. Então, o meu neto vai vir morar comigo. E eu tava comendo assim, né? Aí eu só falei assim pra ela. Aí eu ouvi a sua fala. Eu posso te dar uma dica? Ela, pode. Falei, olha, eu sei que foi a melhor forma que vocês encontraram para estar resolvendo essa questão, mas demonstre para essa criança que ela não está sendo abandonada, que essa criança ela tem um lugar nessa família, com essa mãe ou com esse pai que eles não estão juntos, mas ela tem pai e mãe, que vó e vô não substitui pai e mãe. Por mais que o pai e mãe são errados, que a avó e o vô teve que ser um fator decisivo na vida da criança, tá? Mas esse movimento de interrupção entre mãe e filho, esse distanciamento na constelação familiar se chama amor interrompido. Então, a mãe e o filho, eles têm uma ligação muito forte já desde a barriga, né? Não que o pai seja menos por isso, tá? Porque é o espermatozoide que vai atrás do óvulo, não é o óvulo que vai atrás do espermatozoide. Por isso que muitas mulheres tromba com a fuça no poste, porque ela quer ser o homem na relação. Ah, eu não acho namorado. Também, gente, ela que dá em cima dos homens. Ela que manda bilhete.
Não vai rolar, minha filha. Se você faz o papel do homem na relação, acabou a relação. Você está tirando o cara do posicionamento que ele deve ter, está fazendo uma inversão. Você vai ser o homem na relação e vai dar atrito. Não vai funcionar. Então, é os homens, viu, meninas? É os homens que vão atrás das mulheres, viu? É só um adendo. Se você quiser andar contra a maré, não tem problema. É uma escolha sua, tá bom? Então vamos lá. Ela falou assim: então, meu neto vai vir morar comigo e tal. Eu falei: quantos aninhos ele tem? Ah, tem 6 anos. Aí eu falei: segunda infância. Ai, ai, ai. Aí eu falei assim: então, demonstra pra essa criança que mesmo ela sendo separada da mãe, ela precisa ter esse convívio. Não, tem internet, tem o celular. Quando ele sente saudade, ele mesmo liga, ele mesmo se resolve, ele mesmo faz, ele não sei o quê. Só que, gente, nada nesse mundo substitui o contato de mãe e filho, do abraço da mãe para o filho, né? A criança acaba de nascer, ela tá lá chorando, desesperada, porque deve doer pra caramba respirar. Quando põe no colinho da mamãe, a criança para de chorar na hora, que sentiu o cheiro da mãe. Nós precisamos do cheiro da nossa mãe. Nós temos que ter esse contato. Por que eu digo isso? Pessoas que foram separadas da mãe, a partir dos 25 até os 40 anos, começam já a apresentar problemas. Ah, mas eu não sei porque eu tenho dor nas costas. Eu não sei porque eu tenho tanta alergia. Eu não sei porque eu tenho isso, porque aquilo. Aí quando você puxa lá na infância, você vai ver que teve esse tal do amor interrompido. Aí vem aquela herpes, todo ano. Ai, mas eu não sei porque eu tenho essa herpes. Ah, essa herpes parece que quando o meu sistema imunológico fica baixo. Não, filha, porque o seu cérebro tem um nozinho lá que acusa que naquele mês, lá no passado, aconteceu alguma coisa entre você e sua mamãe que não foi bem resolvido, que você vai carregar até hoje, tá? Não significa que todas as questões com a gente sejam somente familiar. Pode ser espiritual, pode ser de vidas passadas, pode ser de maus hábitos, pode ser de várias coisas. Mas eu tô falando para vocês direcionado para a família, porque nós estamos falando de constelação familiar. E o que a constelação familiar pode não resolver, há outras terapias complementares que podem atingir ao ponto que a pessoa precisa. Como eu disse para vocês, tem barra de Access, tem Theta Healing, tem vários tipos de hipnose, né? Não é só um tipo de hipnose que aparece na televisão fazendo show, que o cara come uma cebola e parece que tá comendo uma maçã. Ah, é uma maçã, e o cara tá com a cebola. Não, essa aí chama hipnose show, tá? Ela não vai resolver nada. Vai terminar o programa, a pessoa vai lembrar que comeu a cebola e fica tudo certo, né? Mas tem vários tipos de hipnose que conseguem atingir o ponto crucial para que a pessoa obtenha a cura, tá certo? Alguém tem perguntas aí? Tô falando muito? Mirelle Chiquinho Moda, obrigada pela sua presença. Tem alguém aqui? Deixa eu ver que tempo nós temos. Nós temos 15 minutos ainda de live. Se tiver alguém, tá, que está aqui assistindo, que tá com algum problema, tipo que nem essa menina que eu usei o exemplo, que tá com muito sono, tá com muito problema, não consegue. Porque geralmente a constelação serve para aqueles problemas repetitivos, tá bom? Ah, eu fiz isso, não deu certo, tô me esforçando, não deu certo, não tô entendendo porque não tá dando certo. Aí você fala, opa, tá batendo na mesma tecla. E essa tecla que nós vamos olhar. Então, se tiver alguém aí que queira fazer algum movimento rapidinho, para vocês começarem a entender mais ou menos o processo, eu ligo aqui a segunda câmera e a gente tenta fazer algum ajuste, alguma correção.
Quem tiver com vergonha, tem o meu direct. Você pode me chamar lá no direct e falar qual é o seu problema, o que você gostaria de um ajuste, que não tá ficando legal. Pode falar comigo, estou à disposição e ajudar. Outra coisa, eu estou querendo fazer constelação online. Eu quero programar ela já para sábado que vem. Porque lá em Limeira, a gente iniciou fazendo constelações em grupo, lá no Espaço Sagrado de Gaia, da minha amiga Deb Salve. Um beijo, Deb. Ela abriu espaço para a gente estar fazendo movimentos lá, só que infelizmente a pandemia chegou. E depois da pandemia nós não voltamos a conversar a respeito disso de novo. Infelizmente essa pandemia mudou muito, né? Então eu comecei firme nos atendimentos online, que graças a Deus deu muito certo. Só que é gostoso o movimento em grupo. Porque o movimento em grupo você consegue solucionar problemas de várias pessoas ao mesmo tempo. Então imagina você que eu desprendo de 1 hora a 2 horas para fazer uma constelação individual. Imagina eu desprender esse tempo para trabalhar com 20, 30, 40 pessoas, 1000 pessoas. É outra história. São outras percepções, são outros saltos quânticos que a humanidade precisa. A humanidade precisa ter mais clareza. Se nós fôssemos modernos, psicologicamente e comportamental, igual é um celular, as coisas estariam bem diferentes. Mas ainda nós temos o mau hábito de não exercitar o nosso psíquico, o nosso intelectual, os nossos relacionamentos. Nós trabalhamos muito na exclusão. Eu não gosto daquela pessoa, deixa de falar com ela. Eu não quero contato com ninguém, eu tranco minha casa e fico sozinha. E a vida não é bem essa, né? A vida não é exclusão. E quanto mais você exclui, mais volta para você. E aí você fica naquela samsara, naquela bola de neve. Faz um amigo, não dá certo, exclui. Faz um amigo, não dá certo, exclui. Faz outro amigo, não dá certo, exclui. E aí fica. Então, tudo aquilo que vocês veem que tá em repetição, assim, ó, apela para uma terapia, apela para uma constelação que vai te ajudar a sair desse contexto, tá certo? Eu quero deixar a minha casa em ordem e não consigo. Jocely Maria Coelho. Ô, Jô, fala direito essa fala para mim que eu não entendi. O que é esse em ordem? É em ordem de faxina ou em ordem de relacionamentos? Hipnose clínica. A Cleo é boa nisso, viu, gente? Eu vou terminar a minha live de hoje e vou entrar numa sessão de hipnose com a Cleo pra gente fazer um bem bolado aqui e descobrir por que minha coluna tá dando problema. Gente, minha coluna tá dando trabalho. Mas eu chego lá, eu alcanço a vitória. Galera, cadê vocês? Jô, tá aí ainda? Preciso entender, meu amor, essa fala sua que eu não consegui. Olha, já entraram lá, gente, ó. Fato Aromas, @Fato Aromas, lá no Instagram. Uma parceirona que veio aqui, ó, a brilhantar a minha live. Jogar muita coisa fora e começo e sempre alguma coisa interrompe. Ô, Jô, manda o convite. Vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu. Tá bom? Oi, André, que bom que você tá aqui. Beijo. Convidei a Jô, gente. Vamos ver
e que a Jo tá vendo que ela não consegue. Jo, te mandei o convite. André, tá fazendo aí, mulher? André, estou acabando de finalizar uma live falando de constelação familiar. Eu mandei convite para os meus 1.400 contatos do celular, coloquei nas minhas redes sociais e você está aqui me assistindo. Vai terminar a live, eu vou tentar deixá-la salvo, depois você assiste ela inteira. E se você tiver dúvida, você pode me chamar naquele direct que eu te respondo, tá bom? Um abraço, viu, meu querido? Jô, te chamei, cadê você? Ó, Jô, segundo o convite que eu tô te mandando, senão eu desisto de você. Ó, tem bastante gente de Limeira me assistindo. Um beijo, Limeira, minha cidade do coração. Olha, a Mara pediu, eu coloquei a Mara. Oi, agora com a tela aqui. Mara? Mara? Agora a Jô tentou e não conseguiu. Ai, meu Deus. Ô, André, eu acho que seu som tá com problema, porque o pessoal aqui tá ouvindo sim. Ai, Jesus. Jô, tentei de novo, porque a Mara caiu. Cris, um beijo, obrigado pela sua presença. Ai, gente, eu vou desistir, porque eu não tô conseguindo. Vai, Jô, aceita aí. Jovem há muito tempo, não sabe usar tudo. É só aceitar, meu amor, o convite. Tem uma câmera aí pequenininha embaixo, eu mandei 2 convites para você. Seria legal a gente tentar fazer um movimento com você. Bom, não vou conseguir. Então, gente, ó, vou terminar minha live. Gratidão pela presença de cada um aqui. Eu tentei trazer um pouquinho de tudo que a constelação engloba, de tudo um pouquinho do meu conhecimento. E eu sou um aprendiz, estou começando, mas eu estou começando com muito amor, com muito pé no chão, com muito. Quero saber a resposta sobre organizar a casa. Se quiser, eu te chamo ao vivo, a gente faz um movimento mais fácil. Ó, vou convidar você também. Porque é difícil falar, né, gente? A constelação, ela aponta para vários lados. Não significa um só problema, tá? Semana que vem vocês estão convidados, vou fazer o convite e a gente vai, sim, voltar a fazer essas constelações em grupo e vai enriquecer muito a vida de todos vocês, tá bom? E vamos ver se a Regina entrar. Se a Regina não entrar, eu vou encerrar por aqui. Ei, cadê você? Que eu mando o convite, mas você me mandou uma resposta. Mas tá bom, gratidão. Obrigado pela presença de todos. Eu queria fazer esse movimento para vocês entenderem um pouquinho de como funciona, tá? Mas infelizmente a gente não conseguiu, porque a tecnologia às vezes dá uma atrapalhada. Mas muito obrigado e estejam comigo sempre para o que daí vier. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo.
Fica com Deus e até mais, Constelovers. Porque para mim é assim, quem gosta de constelação é automaticamente Constelovers, tá bom? Porque a constelação ela vai direto no coração da gente, que trata das ordens do amor cego e do amor que vê. Beijo, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.